Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos. Pai do Senhor, irmãos. Graças a Deus. Queridos, nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Livro de Marcos, capítulo 4, o versículo é o de número 35. Algumas pessoas justificaram sua falta, estão enfermos, outros estão trabalhando. O bispo hoje não está se sentindo muito bem, pediu para justificar aí a sua ausência. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: e naquele dia, sendo já tarde, disse: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, e assim estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento, disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Ao vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse: por que estão tão medrosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Glória a Deus. Queridos, eu tenho aqui um tema para esta mensagem, e o tema é: como enfrentar com maturidade as tempestades da vida. Mais uma vez, como enfrentar com maturidade as tempestades da vida. Porque muitas das vezes nós enfrentamos as tempestades e as tempestades da vida, mas enfrentamos sem maturidade. E eu estava aqui pedindo a Deus uma orientação, e tenho visto muitos cristãos, irmãos, muitos crentes imaturos, e nós temos que ser mais maduros nesse últimos tempos que nós estamos passando aqui na terra. Nós temos que parar de ser crianças, emocionalmente falando, e começar a amadurecer. Paulo diz assim em um texto: olha, quando eu era criança eu fazia coisa de criança, mas agora que eu já sou homem, eu deixei de fazer as coisas de criança. Quem nunca foi imaturo quando aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador? A gente é um bebê na fé, fazemos meninices, é tanta imaturidade, né? E às vezes eu fico vendo, irmãos, alguns vídeos na internet, e tanta bizarrice, né, nas igrejas. É um pula-pula pra cá, é umas coisas pra lá. Aí, quando eu penso até em criticar alguns, não todos, né? Aí o Espírito Santo tocou: mas você um dia vai fazer assim.
quando eu era imaturo, quando eu era novinho, quando eu não entendia, pulava, cantava, rolava, gritava, né? Isso era na época de menino. Não dizendo que isso é errado, mas tem muita coisa errada por aí. E não devemos fazer. Mas o tema que Deus colocou aqui no meu coração é que existe muitas tempestades. E qual é a tempestade? A adversidade, luta, problema, dificuldade. E a proposta desse tema e desta mensagem aqui nesta noite é aprender a enfrentar isso com maturidade. Você que me escuta aqui na igreja, ou você que está me escutando pela internet, ou que vai me escutar posteriormente, então é bom a gente entender que a maturidade ela faz parte do nosso avanço, do nosso crescimento. Ou seja, as tempestades, as lutas, as dificuldades, as adversidades, elas sempre vão existir na nossa vida e na nossa caminhada. A nossa vida ela não vai ser só um mar de rosa. A nossa vida ela não vai ser só as 1000 maravilhas. Nós não vamos só enfrentar coisas boas. Paulo diz assim, olha, a nossa vida ela é como a onda do mar. Tem hora que ela está lá em cima, mas também tem hora que ela está lá embaixo. Você já viu as pessoas que às vezes estão em euforia, o emocional tá bom, a gente está para cima, mas tem hora que parece que a gente está abatido, a gente está desanimado, a gente está desmotivado. Essa é a vida. Já pensou se sempre fosse só euforia, só coisa boa? Que sentido a vida teria? Mas as lutas existem, as dificuldades existem, as aflições existem. Então, eu quero aqui nesta noite, em cima aqui desse tema, trazer aqui algumas ferramentas para nós enfrentarmos tudo isso, mas com maturidade. E nós vemos aqui, irmãos, que Jesus ele faz uma proposta. E qual é a proposta? A proposta de fazer uma travessia. Sair de um lado para o outro. Ou seja, Deus ele não quer te ver parado. Deus ele não quer te ver estagnado. Deus ele quer te ver em movimento. Deus ele quer te ver sempre saindo de um ponto A para um ponto B. Deus ele quer sempre te ver avançando, conquistando, crescendo, se movimentando. Então ele faz uma proposta aos discípulos para fazer uma travessia. Muitas vezes Jesus tem feito uma proposta para mim e para você. Sai da onde vocês estão e vamos para o outro lado. Porque às vezes o local que vocês estão, ou que você está, não é um local onde Deus quer que vocês estejam. Porque às vezes está sendo um local de sofrimento, um local de choro, um local de lágrimas. E aí a proposta do Evangelho é: saia desse local e vamos para o outro lado. Deus sempre quer que a gente se movimenta. Deus sempre tem uma proposta para o seu povo. Ele nunca vai querer ver o crente parado, estagnado. Enquanto eu e você estivermos aqui na terra, Ele quer ver a gente se movimentando, se mexendo, avançando no ministério, na oração, nos negócios, na família.
Então, quando ele faz a proposta, nós temos aqui duas opções. Porque no versículo 35 do capítulo 4, ele diz, olha, sendo já tarde, Jesus disse, vamos passar para outra margem. Ou seja, vamos passar para uma outra fase. Vamos sair desse ponto e vamos para um outro lugar. Vamos sair da fase que nós estamos e vamos passar para uma outra fase. Quem quer aqui passar para uma outra fase de vida? Quem quer sair da onde está e ir para um outro lugar onde Deus tem preparado para mim, tem preparado para você? A proposta é essa, no versículo 35. Aí, os discípulos, no versículo 36, prontamente, o que eles fizeram? Obedeceram a Jesus. Jesus, ele lança a proposta de mudança, de travessia, né? Aí, para que isso venha acontecer, qual que é o primeiro requisito? Diga assim comigo, obedecer. Diga, obedecer. Então, os discípulos imediatamente obedeceram a Jesus. Está aqui, no versículo 36. Conforme também o relato no Evangelho de Mateus, os discípulos seguiram a Jesus. Então nós temos aqui dois requisitos para ter uma boa travessia, para ter uma boa mudança de vida, para ter algo novo acontecendo em nossas vidas, em todas as áreas. A primeira coisa é obedecer à voz do Mestre. E a segunda está no Evangelho de Mateus, nesse mesmo texto, que fala que eles seguiam a Jesus. Então, o primeiro requisito, diga, obedecer. Segundo, diga, seguir. Não tem como, irmãos, nós termos uma vida nova sem seguir a Jesus. Você já viu como que a sua vida mudou depois que você passou a seguir ao Mestre? Faz uma retrospectiva. Misericórdia, que eu falei uma língua estranha. Calar uma súbia. Retrospectiva da sua vida. De como que você era sem seguir a Jesus e de como está a sua vida agora seguindo a Jesus. Olha uma foto sua, irmãos, de 20 anos atrás, ou de 15, 20, 25 anos atrás, antes de você ser crente, como você era feio. Olha agora e compara agora. A gente era magro, feio, pinhém, escuro, pretinho, rei feio. A gente era feinho. Não era? A gente era bem feinho. Cheio de mancha. Magro, rei, só o esqueleto. Parece que não comia, não tinha comida. Passava até dificuldade, não era? Agora a gente está mais gordinho, mais cheinho, né? A pele está mais lisinha. Está mais arrumado, mais bem vestido. Né? Parece que as coisas melhorou. O que é isso? Isso aí foi a partir do momento que nós passamos o quê? A seguir a Jesus, irmão. As coisas começaram a mudar. Na minha vida, começou a mudar na sua vida. Então, quando nós obedecemos a sua voz e passamos a seguir a Jesus, as coisas começam a mudar. Então eles seguiram Jesus. Aí no versículo 37, a parte A, de quando a gente passa a seguir a Jesus, vem um outro lado da história, que quando às vezes os pregadores, eles não falam para você. O itinerante, ele é terrível. Eu já fui itinerante e eu já fiz muito isso.
A gente fala que Deus vai abençoar, que Deus isso e aquilo. E aí a pessoa aceita Jesus e é no meio do milagre. Mas aí a gente não fala, irmãos, o pós-conversão. Levantou-se uma grande tempestade. Porque tem gente que acha, irmãos, que essa vida de aceitar a Cristo, igreja, é só mil maravilha. Tem gente que esquece de falar que vai ter tempestade, que vai ter dificuldade, que vai ter adversidade. Jesus mesmo disse, olha, no mundo tereis aflição. Queridos, é muito melhor a gente passar a aflição com Jesus do que sem Jesus. É muito melhor eu estar passando por uma tempestade com Jesus no meu barco do que eu passar por uma tempestade sem Jesus no meu barco. Porque a tempestade que eu passo com Jesus no meu barco, a certeza de não naufragar é 100%. Mas agora a tempestade que eu passar sem Jesus no barco, não tem garantia. Viva da sorte. Quando a gente começa a obedecer e começa a seguir a Jesus, o que acontece? A gente começa agora a passar pelas lutas, pelas adversidades da vida. Então o fato da gente seguir a Jesus, da gente servir a Jesus, da gente ser crente, não isenta a gente passar pelas tempestades da vida. Não isenta a gente passar pelos problemas da vida. Então, irmãos, os discípulos aqui, eles reagem desesperadamente e são repreendidos por Jesus. Então Jesus perguntou, por que vocês estão tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Olha para vocês verem. Não é porque Jesus não está no barco, não é porque Jesus deu uma ordem, não é porque nós aceitamos a Cristo que nós não vamos passar por dificuldade. E os discípulos desesperam. Os discípulos, eles ficam atemorizados. Jesus já havia dado a ordem. E mesmo a presença de Jesus ali no barco, eles ainda ficaram apavorados. E aí Jesus foi obrigado a perguntar para eles, aqui no versículo 40, por que vocês estão com medo? Por que vocês ainda estão sem fé? Aí a pergunta é, por que os discípulos, pastor, reagiram dessa forma? E eu vou falar. Porque eles não tinham conhecimento sobre de quem era Jesus e qual era a missão de Jesus. E quando você não tem a certeza de quem é Jesus, irmãos, você apavora com qualquer coisa, com qualquer luta, com qualquer adversidade, com qualquer problema da sua vida. Eu fico vendo às vezes uns crentes acovardados, irmãos. Qualquer probleminha, qualquer adversidade, ele apavora. E o crente que é apavorado é porque ele não sabe realmente quem é o Deus que ele serve. O crente que apavora diante das adversidades, as lutas e os percalços da vida, é porque ele não conhece a Jesus ainda verdadeiramente. Eu já passei por tantas adversidades da vida, eu já passei por tantos problemas da vida, irmãos, mas eu sempre clamei àquele que pode fazer tudo por mim. Porque eu sei a quem eu tenho crido. E eu sei que o meu Redentor vive. E que Ele se levantará por mim e por você.
Então os discípulos aqui apavoraram, os discípulos aqui ficaram com medo porque eles não tinham conhecimento inteiramente quem era Jesus. Andavam com Jesus, comiam com Jesus, dormiam com Jesus, mas de fato não sabiam quem era Jesus. E o meu conselho aqui nesta noite é: aprendam de Jesus. Conheçam de fato quem é Jesus. Estude sobre a vida de Jesus. Busque conhecimento de forma consistente sobre quem Jesus é. Porque a partir do momento que você realmente conhecer Ele na sua profundidade, com certeza absoluta, com certeza absoluta, não é qualquer tempestade que vai te derrubar. Não é qualquer dificuldade que vai te abater. Não é qualquer problema que vai te apavorar. Porque você vai bater no peito e vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Jesus vai se levantar por mim diante desta circunstância. Eu sei que maior é o que está comigo do que o que vem contra mim. Eu sei que Jesus é muito maior do que Quimbanda, Umbanda. Eu sei que Jesus é muito maior do que Macumba. Eu sei que Jesus é muito maior do que Satanás. Eu sei que Jesus é muito maior do que qualquer demônio que se levantar contra mim e a minha casa. Pronto. O questionamento dos discípulos, irmão, revela essa realidade, que eles não conheciam Jesus. Está lá o versículo 41. Mas quem é esse? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Estava com Jesus, mas eles estão dizendo: mas quem é esse? Quem é esse? Andava com Jesus, mas quem é esse? Então busque um profundo conhecimento de quem é Ele. Precisamos ter um conhecimento, irmão, consistente da vida e da obra de Jesus. Aí nós podemos enfrentar com mais maturidade as adversidades da vida. Quando temos conhecimento consistente, irmãos, da obra do Senhor Jesus, nós tornamos a enfrentar todos os obstáculos que vêm diante de mim e de você com mais maturidade. Sem apavoro, sem desespero, sem agonia. Existem dois obstáculos, irmãos, que normalmente se levantam quando surge uma tempestade. Eu vou falar desses dois obstáculos para finalizar aqui. Toda vez que surge uma tempestade, aqui surgiu dois obstáculos. E às vezes quando surge essas tempestades ou esses problemas na minha vida e na sua vida, também sempre vai surgir esses obstáculos na minha e na sua vida. Está aqui no livro de Marcos 4, 35 a 41. Primeiro, obstáculo, que a gente vê é o medo, e o segundo é a ansiedade. Os discípulos aqui ficaram com muito medo e também ficaram ansiosos. E é natural, irmãos. E é natural. Então, para vencermos o medo, é preciso ter uma fé fundamentada no conceito claro sobre da identidade de Jesus. Eu coloquei isso aqui. Aí você já começa a colocar no seu coração o pavor. E o medo, irmãos, é uma ferramenta que o diabo às vezes usa para te paralisar, para parar tudo na sua vida. E o próprio Deus fala na sua palavra que Ele não te deu um espírito de covardia, mas Ele te deu um espírito de coragem. Deus te chamou porque você é corajoso, porque você é corajosa. E às vezes, se você tiver medo, irmãos, você não cresce, você não avança. O medo, às vezes, é uma ferramenta que o diabo usa
para nos paralisar. Esse pós-pandemia, tem gente que o diabo colocou tanto medo, irmãos, dessa doença, que as pessoas não estavam nem mais para a igreja com medo de se contaminar. Um dia desse eu vi um áudio dizendo que a pessoa estava dando graças a Deus que não era coronavírus não, era dengue hemorrágica. Estava na UTI, mas não era coronavírus. Graças a Deus, ela falando. A pessoa estava na UTI, era dengue hemorrágica, à beira da morte. Ela disse, graças a Deus que não é coronavírus, irmão. Olha, você vê o pavor que a mídia colocou, o pavor que a mídia... Se a dengue está matando hoje, muito mais do que esse trem, nem está matando mais. Então é uma ferramenta que o diabo usa muitas vezes para nos paralisar, para nos apavorar. E aqui o diabo colocou essa ferramenta aqui, esse temporal, essa tempestade aqui, para quê? Paralisar. Porque se a gente for olhar aqui, irmãos, esse texto, que Jesus estava querendo passar para o outro lado, é porque ele estava indo em Gadara. E o que ele ia fazer? Libertar um endemoniado. E aquela legião, sabendo o que ele fez? Vamos levantar um temporal para tentar impedir dele vir aqui expulsar a gente, é o que eu penso. Você acha que o inimigo também não tem força para usar os ares, usar as forças da natureza? O diabo sempre vai tentar usar uma ferramenta para tentar nos parar, para a gente não avançar naquilo que Deus nos chamou para fazer. Mas o segredo é, vença esse medo. Não paralise pelo medo. A fé, irmãos, ela é importante para a gente vencer o medo. Quando a gente acredita muito em alguém, ou na capacidade de alguém, a gente se tranquiliza mais, sim ou não? Quando a gente vai em algum lugar, que a gente não conhece esse lugar, a gente contrata o quê? Um guia, sim ou não? E esse guia tem conhecimento da área, conhecimento de tudo, e ele vai falando aqui assim, aqui é perigoso, aqui é assim, e ele vai explicando, né? E a gente vai ficando tranquilão, é ou não é? Mas se a gente não tiver o guia, a gente já fica meio apavorado. Esse aqui vai me roubar, que eu não sei, isso aqui, você já vai dando desespero na alma, é ou não é? Mas quando você está com um profissional que conhece a área e que vai, você fica mais tranquilo, você fica mais em paz, é ou não é? Então nós temos que depositar essa fé no Senhor Jesus. Se nós ficamos tranquilos quando a gente coloca a fé em um homem que tem conhecimento humano de um espaço geográfico, por que nós não vamos colocar a nossa fé daquele que criou o mundo e criou todas as coisas e pode me livrar, e pode te livrar, e pode te guardar de todo o mal? É isso aí. Tenha fé. A incredulidade, irmãos, dos discípulos estava relacionada ao fraco conceito que eles tinham a respeito de quem era Jesus. Então, por eles não saberem quem era Jesus, é que eles estavam com medo da tempestade engolir a eles. Precisamos conhecer quem é Jesus, porque a partir do momento que você conhece quem é Jesus e o que ele pode fazer, o medo acaba. Esse conhecimento vai nos dar condição, irmão, de vencermos o medo. Segundo, para superar a ansiedade, irmãos, nós precisamos aprender a descansar em Deus, tendo uma clara percepção da identidade de Jesus. A ansiedade não nos permite descansar. Ou seja, a ansiedade é excesso de quê? Futuro. Mais do que vai acontecer lá na frente, do que vai acontecer lá no futuro. Irmãos, futuro a Deus pertence. Deixa que amanhã a Deus pertence. A cada dia após seu dia. Deixa que Deus vai cuidar de tudo. Descansa em Deus. Coloca nas mãos de Deus o seu destino. Coloca a sua vida nas mãos de Deus. Descansa. Entrega, olha o que o Salmo diz, entrega seu caminho ao Senhor. Descansa nele e o mais ele fará.
Jesus estava dormindo, irmão. Jesus estava descansando. Por quê? Ele sabia quem ele era. E ele sabia que aquele barco não ia afundar. Ele sabia que o momento dele não era aquela hora. Ele sabia que o momento dele não ia chegar aquele momento. Então eu vou descansar. Eu vou dormir. Você acha que ele estava preocupado, irmão, com um vento desse? Ele estava preocupado com uma tempestade dessa? Os discípulos sabiam de mar, sabiam de pesca, sabiam de tempestade. E ele sabia que a tempestade era brava, porque ele pensava que ia morrer. Tanto que eles acordaram a Jesus desesperados. Você não está preocupado, nós vamos morrer, o senhor está aí dormindo. Mas quando a gente sabe quem a gente é, quando a gente conhece a nossa identidade, quando você sabe do seu ser, irmão, você descansa. Conheça a si próprio. Conheça quem você é. Conheça o Espírito de Deus que habita em você. E o que Ele pode realizar através de você. Conheça o Deus que habita em você. Conheça o Deus que você serve. E descansa o seu coração. Tempestade nenhuma vai te sucumbir. Existe um ditado aí, ó, que Deus não dá, é ditado, não está escrito, não dá carga nenhuma maior do que você possa suportar. Irmão, deixa eu te dizer aqui, Deus nunca vai deixar você passar por uma luta maior do que você aguenta. Ele não vai deixar. Se Deus, tudo é permissão de Deus. Se você está passando por isso é porque Ele permitiu. E Ele sabe que você vai suportar, e você vai crescer, e você vai avançar, e você vai conseguir. Então descansa, deita hoje, vai dormir em paz. 98% dos seus problemas, irmão, que você está pensando que vai detonar, que vai acabar, que vai destruir, não vai acontecer. 98% dos problemas, vai acontecer isso, aquilo, tal. Aí chega no dia, não acontece nada, irmão. Alguma coisa acontece, um problema, solução, preocupei à toa, ficou sem comer à toa, ficou sem dormir à toa, ficou tudo à toa. O problema se resolveu e você passou mal à toa. Descansa. Você não vai morrer, não. Ou você vai morrer antes da hora. Ou o coração vai adoecer antes da hora. Ou a pressão vai subir antes da hora. Ou o estômago vai adoecer antes da hora. Você só vai ter algumas coisas assim, né? Então descansa. Eu sei que quando eu estou assim agoniado, aquela coisa, mas vou dormir, irmão. Aí o tempo passa. E aí amanhã já passa logo, e quando passar, já foi. Resolveu. Se não resolver, vai postergar e vamos resolver lá na frente. O negócio vai acontecer. Jesus está na polpa do nosso barco. E se Jesus está na polpa do nosso barco, o nosso barco não vai naufragar. O seu barco não vai afundar. Você tem que ter certeza e consciência dessa coisa. Se Jesus está no barco, descansa o teu coração. O Jesus que você serve não vai deixar o seu barco afundar. Não vai deixar a sua família afundar. Então para que você está ansioso? Ele sabia que a hora dele não ia chegar, por isso que ele estava dormindo. Aí o povo vai incomodar Jesus, vai tirar o sono dele. Aí ele vai lá, acalma a tempestade. Ele vai lá, acalma o mar. Olha para você ver, aqui em Efésios capítulo 1, versículo 20 e 21, ó. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais. Esse é o Deus que nós servimos. Acima de todo principado e potestade, poder, domínio de todo nome que possa mencionar, não é só no presente século, mas também no vindouro. Olha o 2,6. E justamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esse é o Deus que nós servimos. Poder de matar, tirar, levantar, ressuscitar, é o que sentou à direita de Deus, é o que vai nos levar com Ele, é o que vai nos salvar, é o que vai nos fazer, irmão, ficar juntinho dEle. Então, conclusão, irmão, o medo pode ser vencido, a ansiedade pode ser superada. A consciência de quem é Jesus nos ajuda a vencer o medo. E a consciência de quem nós somos
em Jesus nos capacita de superarmos a nossa ansiedade. Fica de pé. Glória a Deus. Eu queria que você fechasse os teus olhos.